Queridos amigos, Hoje, vou compartilhar com você uma história sobre nossos ancestrais, os eslavos. Vamos voltar no tempo, de volta aos séculos, quando as pessoas moravam em cabanas cobertas de musgo, quando tinham apenas a luz de um fogo para acender o seu caminho, quando conheciam a linguagem das ervas e quando os espíritos da floresta se escondiam na sombra dos antigos carvalhos. Ouviremos suas histórias. Deixe o som das clareiras arborizadas e a voz das divindades antigas o levam a um estado de repouso. Feche os olhos e se renda à magia da minha história, onde brownies e outros seres encantadores seguram o tribunal. Hoje, nos lembraremos com carinho de férias e rituais passados, e exploraremos o profundo significado dos laços familiares e o poder transformador das palavras. Olhe para os olhos da natureza, estavam prontos para começar. Nossos ancestrais eslavos viviam em vastas terras que se estendiam do Mar Báltico ao Mar Negro, das montanhas dos Cárpatos ao Volga. Eles se estabeleceram em terras que eram, de todas as formas, uma parte da terra, florestas e rios. Eles viram em todas as árvores e pedras. Os eslavos eram um povo com uma profunda conexão com a natureza. Eles viveram em harmonia com o meio ambiente, aprendendo com sua sabedoria. Eles ouviram os ventos sussurros e conversaram com os rios esvoaçantes. Suas vidas eram humildes, mas cheias de significado. Eles cultivavam cevada, usando-a para assar pães deliciosos que nutriam seus corpos e corações. Eles fabricaram cerveja, criaram gado e caçados nas florestas. Eles pescavam em rios e lagos também. Suas casas de madeira estavam cobertas de palha. A praça da vila era o coração de sua comunidade. Foi lá que eles mantiveram ritos e festivais. Eles moravam em comunidades, ajudando-se com o trabalho e em tempos de necessidade. A família era a base de sua sociedade, e eles acreditavam que os espíritos de seus ancestrais continuavam morando com eles, guardando sua casa e parentes. Eles passaram pelo respeito por seus anciãos e pela sabedoria de suas gerações através de histórias, lendas e músicas. Ao som calmante de uma harpa no incêndio da noite, eles acreditavam que o mundo estava cheio de forças invisíveis. Em todas as casas, atrás do fogão, vivia um brownie gentil guardando lareira. Na floresta, havia um anfitrião gentil, Leche. E a água estava escondendo águas traiçoeiras. Mas, acima de tudo, os espíritos eram os grandes deuses que, nas crenças eslavas, Roda era o cara principal. Ele foi quem criou tudo. Ele foi o primeiro respiração do universo, a primeira faísca iluminada no caos. Ele era um homem velho com barba da cor da neve e dos olhos no inverno no escuro. Dizem que o vento, livre e indomado, nasceu de sua respiração. Quando ele sorriu, a água parecia tão clara quanto a lágrima de um bebê. Ele fluiu em riachos, transformou-se em rios e encheu os mares e oceanos. Sua poderosa voz deu origem ao trovão. Quando ele soltou, o primeiro nevoeiro apareceu, cobrindo a terra com um véu misterioso. Rote fez mais do que criar o mundo, ele amarrou todos os seres vivos em um único tópico. Ele se tornou a base do ser, o poder que permeia cada folha de grama, todas as folhas, cada gota de chuva. Se você ouvir com cuidado, poderá ouvir. Se você ouvir atentamente o farfalhão do vento ou a lambida suave das ondas, poderá ouvi-lo. Ele é eterno e sábio. Mas a corrida não foi deixada sozinha para governar o mundo. Manter a harmonia. Herodes deu à luz os deuses para ajudá-lo a controlar o universo, e tudo começou com Sarog. Imagine um grande ferreiro com mãos poderosas cobertas de traços de fogo e metal nos olhos. A chama celestial queima e, sob as sobrancelhas pesadas, flui a sabedoria dos tempos. Ele foi quem criou o próprio tecido. Quando Sarog levantou o martelo, o céu tremia, e o primeiro você sabe, eu não sou um especialista, mas sempre pensei que quando trovejantes tocam e faíscas de fogo voam alto, é como se o céu estivesse se dividindo em pedaços de ferro e branco. E todos nós não amamos a luz brilhante do sol aquecendo nosso mundo? E a lua, isso é algo especial, não é? Quero dizer, quem pensaria que carvão resfriado poderia criar uma coisa tão bonita? Ele era um criador, um guardião da ordem e da justiça. Os ferreiros construíram muitas estátuas dele, no som de martelos e bigornos, um poder de proteger dos inimigos e conquistar os elementos nasceram. Sarog também era o defensor da casa, sua habitação. Imagine o seguinte, você e sua família estão reunidos em torno de um lago quente. Na quietude, você quase pode ouvir o eco do Rai. Essa voz, antiga e poderosa. É uma bela história sobre Svarog e como ele criou um aro que vincula a realidade, o NAV e a regra três mundos que se entrelaçam entre si, como links em uma cadeia sem fim.
Ele estabeleceu um vínculo entre os deuses e as pessoas do tempo, e o juiz Sarog era sábio e justo. Até ele já foi um ser humano com um coração próprio. Ele deu à luz os filhos de Perum, Dazabog e Aril. Perum, filho de Sarog, nasceu no fogo do raio e no rugido do trovão. Ele era um poderoso guerreiro com olhos que brilhavam como os olhos de um corvo ou um lobo. Na mão direita, Vne segura um martelo especial que pode dividir montanhas e dispersar a escuridão. Na mão esquerda, ele segura um escudo grande e forte que reflete os golpes dos inimigos. Ele é um defensor de guerreiros e justiça, um guardião da ordem, e pune traidores a seus inimigos. Perum é um deus que está intimamente ligado à natureza. Ele é frequentemente encontrado no topo das montanhas e árvores poderosas, especialmente os carvalhos. Os carvalhos são um símbolo de força e poder, e são dedicados a Perum. No passado, os padres sacrificariam para apaziguar Perum e pedir sua ajuda em batalhas. Mas Perum não é apenas o deus da guerra, ele também é o guardião de juramentos e votos. Se não o fizer, pode ter que enfrentar as consequências, assim como qualquer enganador. Então, quando você assina um contrato ou faz uma promessa, está fazendo isso em nome de Perum e também está fazendo isso em nome dos céus. Segundo as lendas, Perum é o Véus, o deus do submundo, e Perum, o deus da ordem, tem uma rivalidade de longa data. Sua batalha é um eterno choque de luz e escuridão. Quando Veles tenta roubar rebanhos ou quebrar os limites dos mundos, Perum corre pelos céus em uma carruagem ardente, chocando um raio e enxameando Dazabog, filho de Sarog e neto da família, é um cara amigável. Ele nasceu no dia em que a luz conquistou a escuridão. Ele é o príncipe solar, aquele que nos traz abundância e felicidade, e nos faz sentir calorosos e aconchegantes. Ele é para sempre jovem e brilhante. Assim como o sol, seu rosto brilha como o amanhecer, e seus cabelos fluem em raios dourados. Cada raio é um fluxo de força vital que alimenta a terra, enche rios e lagos e dá crescimento a cereais e frutas. Ele generosamente dá calor ao mundo e, portanto, seu nome parece o de Deus. Acredita-se que todas as manhãs, possamos apreciar o belo espetáculo da chuva que Deus vinha à vida. E todas as noites, ele se despediu do submundo, deixando-nos com a promessa das férias mais brilhantes e alegres. Na primavera, celebramos o despertar da terra após o longo inverno. No verão, expressamos nossa gratidão pela abundante colheita. Durante Kupala, dançamos ao redor do fogo, pulamos as fogueiras e louvamos ao Deus da chuva por seu dom de luz e calor. E no solstício de verão, quando a noite mais longa e brilhante do ano cai, iluminamos as colinas e as margens do rio para receber seu triunfo sobre a escuridão. E Arila é o deus eslavo da primavera, sol. Ele é tudo sobre fertilidade e amor. Ele é a personificação da força juvenil e da energia vibrante. Ele é quem traz a natureza de volta à vida após o inverno, dando-nos calor e luz. Graças a ele, flores florescem e frutas amadurecem. Quando os eslavos receberam a primavera, eles dançaram em torno de fogueiras e cantaram canções, simbolizando o triunfo da luz sobre a escuridão. Nesse dia, os jovens confessaram seu amor, e os casais de noiva receberam a bênção de Hila por um casamento feliz e frutífero. Mas quando o verão passou, Yarilo passou para o deus da guerra e da vingança. Sua aparência mudou, e ele se tornou. Ela era um guerreiro feroz, mas dedicado, sempre vigilante em proteger a preciosa colheita de qualquer dano. Esse ciclo, repetido após cada estação de crescimento, nos lembra a importância do tempo de colheita e a preparação para o inverno. Lada, a amada esposa de Seroga, incorpora a essência do amor, beleza, harmonia e maternidade. Ela é a personificação viva da feminilidade, ternura e cuidado. Ela é a guardião e a fonte da vida durante as temporadas de primavera e verão. Quando a natureza floresce e a vida são abundantes, é em sua homenagem que celebramos e organizamos férias alegres e dançamos em círculos, cantando canções de amor e gratidão. Lada tem 2 filhas, Lia e Palha. Lia é a deusa da primavera, a personificação da juventude, e o primeiro amor florescendo. A alegria e a luz despertam a natureza de seu sono de inverno. Lilia é a padroeira cada vez maior da abundância de verão e da maternidade. Ela concede fertilidade e protege as famílias de problemas e tristezas. Ela tece os fios do destino, conectando o passado, o presente e o futuro. Makash é a padroeira sempre suportiva. Ela incorpora cuidados maternos e sabedoria, ajudando as mulheres com a introdução da economia, protegendo a felicidade familiar e alimentando a saúde das crianças. Ela é retratada como uma mulher com tranças longas e entalhadas, com os fios do destino entrelaçados em suas mãos.
Ela segurou uma roda giratória, um símbolo dos fios da vida. Her clothes were adorned with patterns that reflected the journey of a woman born in a village, a town, a community, a place, a space, a world, a universe, a cosmos, a world, 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 a world. A world, 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 a world. As questões familiares são tão importantes. A deusa do destino é como os fios da vida, e ela tem o caminho de cada pessoa definido. É como se ela tivesse a mão no volante, sabe? Mas há uma maneira de ganhar seu favor. Se você é bom e honesto e demonstrar respeito por sua família, ela estará do seu lado. Agora, existe o misterioso deus do guardião eslavo chamado Simargo. Ele é como a ponte entre nós e os deuses. Ele tem essa vibração misteriosa, e está lá para cuidar de nós. Ele é como um anjo da guarda, apenas para o mundo inteiro. Ele está lá para proteger nossas colheitas, nossas casas e manter os maus espíritos afastados. E quando há um incêndio, o Simargo está lá para apagar as chamas. Na maioria das vezes, ele é mostrado como um leão ou cachorro alado com uma juba de fogo. Ele era um guardião da árvore mundial. Oxer era uma cor que os eslavos usavam para representar o equilíbrio entre os mundos. Eles viram o mundo como uma árvore enorme, um mundo de carvalho com raízes indo para o mundo inferior no mundo da Terra-média e ramos direcionados ao mundo superior, o mundo dos deuses. Essa árvore representava uma conexão eterna entre gerações, mundos e as forças da natureza, renascimento infinito e harmonia do universo. O Oak-Wold não era apenas um símbolo, mas um reflexo da profunda filosofia dos eslavos sobre a unidade de todas as coisas no mundo inferior. É realmente algo a ser visto. É um lugar de sabedoria, silêncio e paz. A crença é que os ancestrais da nave estão sempre vigiando seus descendentes, protegendo-os e compartilhando sua sabedoria acumulada. É emocionante pensar que as almas dos partidos se conectam com as raízes da árvore mundial, alimentando-a com sua força e conhecimento. Na nave, há uma bela mistura de benevolência e hospitalidade. Os espíritos dos ancestrais estão sempre lá, guiando seus descendentes. Mas as almas daqueles que ainda não transmitiram, é compreensível que os mortos possam ficar inquietos e perturbar os vivos se não encontrarem paz por sua própria morte. Os eslavos eram muito dedicados a seus ancestrais e realizaram rituais para honrá-los, para que suas almas encontrassem paz no NAV e não perturbassem os vivos. Magos e padres sábios poderiam se conectar com os espíritos de seus ancestrais para obter orientação e apoio. Esses rituais e cerimônias foram realizados em lugares sagrados, como as raízes das árvores antigas, em cavernas ou nas margens dos rios. Segundo a lenda, acreditava-se que esses rios eram os limites entre os mundos, incluindo o mundo da realidade. Nosso mundo é um lugar lindo onde pessoas, animais e plantas vivem juntos. Os eslavos acreditavam que todos os elementos da natureza eram infundidos com o espírito e, portanto, tratavam o mundo com respeito. As pessoas fazem mudanças em suas vidas e seguem os caminhos da vida aqui. Eles aprendem sobre o mundo, enfrentam dificuldades e alegrias, fazem escolhas e criam seu próprio destino. A realidade está conectada à realidade manifestada, na qual tudo tem forma e matéria. A realidade está cheia dos eslavos, tinha uma conexão profunda e bonita com a natureza. Eles acreditavam que todo elemento da natureza, das florestas aos rios, era protegido por um espírito.
Isso os levou a tratar o mundo ao seu redor com respeito e reverência. Eles procuraram harmonia com a natureza e tentaram não violar suas leis. Eles também expressaram gratidão aos espíritos por sua ajuda e proteção. Em Java, as pessoas acreditavam que poderiam influenciar seu destino tomando decisões e assumindo a responsabilidade por elas. Os eslavos também acreditavam no poder das palavras e pensamentos. Eles falaram e pensaram com cuidado, querendo ter impactos positivos em seu mundo. Eu tenho seguido seus discursos e ações e percebi que toda ação tem consequências. Roda é um conjunto de normas morais e éticas que foram transmitidas de geração em geração. O domínio do mundo superior é a morada dos deuses da luz e da harmonia. É a partir daí que os deuses vigiam as pessoas, ajudando e instruindo-os em ordem e verdade. Representa leis eternas. Aqui vivem os deuses eslavos, Svarog, Perun, Vels, Makosh e outros. Cada um deles é responsável por uma esfera de vida diferente. Svarog é o Deus Supremo, o ferreiro celestial e o criador do. O Sol e as estrelas são como nossas luzes orientadoras, preparando o cenário para o show celestial. Tempo e destino, intricadamente tecidos, mantenha tudo em sincronia. Vels, o sábio, conecta os mundos da direita e da nave, criando uma bela tapeçaria da vida. Makas, os deuses do destino, são como sentinelas, cuidando de nós e nos guiando em nossa jornada. Os eslavos oraram e ofereceram sacrifícios a esses deuses, buscando sua ajuda e bênçãos. Rituais e festivais, como Kupala, Koliada e Maslenitsa, eram mais do que apenas celebrações. Eles foram oportunidades de se conectar com o sagrado e honrar os ciclos da natureza, nascimento, vida e renascimento. Navial e Prauyal são como dois lados da mesma moeda, entrelaçados em uma bela dança da vida. O Mundial Ok é um belo símbolo de unidade e conexão. Suas raízes estão profundamente no solo, desenhando na sabedoria de seus ancestrais do NAV. Seu porta-malas é uma vida forte, robusta e nutritiva em Java. E seus galhos são como dedos apontando para a luz dos deuses. Os eslavos tinham um profundo respeito pela natureza e seus ancestrais. Eles acreditavam que, vivendo em harmonia com a natureza e honrando seus ancestrais, poderiam encontrar verdadeira harmonia com o mundo e eles mesmos. Para eles, a morte não foi o fim, mas apenas uma transição para um novo capítulo. No belo ciclo da vida, há uma jornada que se trata de avançar e evoluir. É um símbolo da eterna jornada da alma, conectando-nos a nossos ancestrais, descendentes e ao divino. No mundo encantador da mitologia eslava, criaturas e pessoas viviam em harmonia. Esses seres místicos eram como protetores da natureza, segredos e as forças místicas que mantiveram nosso mundo girando. Mas essas não são apenas histórias. Algumas pessoas até disseram que encontraram essas criaturas nos cantos distantes da Terra, onde o tempo parece parado. Nas densas florestas, no fundo de Dark Lakes, e mesmo no coração da casa, atrás do fogão, debaixo do chão e na casa de banho, havia proprietários invisíveis escondidos por toda parte, observando pessoas. A casa de um eslavo antigo e espíritos malignos, cada um dos quais possuía. Para se dar bem com eles, era necessário observar costumes rígidos, oferecer presentes e mostrar respeito. O mais famoso entre os espíritos domésticos foi o Brownie, que em alguns lugares se chamava Suzekon. Invisivelmente observando a ordem na casa estava em diferentes províncias, e cada lugar tinha sua própria maneira de descrevê-la. Mas não importa onde estivesse, a ideia geral era que a casa não fosse uma casa do Lênia. Permaneceu o mesmo, um homem velho com uma camada espessa de cabelos porque uma abundância de cabelos sempre foi associada ao outro mundo. Este avô desgrenhado pode ser um bom protetor e um prã malicioso. Xter. Tudo dependia de como ele foi tratado. Se ele era respeitado, ele protegeu a casa contra problemas e infortúnios. Mas valeu a pena seus problemas de raiva. E nenhum Brownie governou em um camponês. Às vezes, um Kikimora estava escondido na esquina. Pensa-se frequentemente uma criatura da floresta e pântanos. Mas, na realidade, era um vizinho do Brownie, e era muito mais travesso do que o velho amigável atrás do fogão. Pensa-se que o Kikimora era a primavera dos problemas. Pode prever a morte na família, estragar o fio ou organizar bagunça se as coisas fossem deixadas não perturbadas da noite para o dia. Qualquer barulho por nenhuma razão aparente foi explicada por seu truque. A casa de banho naquela época era um lugar especial, e acreditava-se que o Kikimora era seu guardião. Desde era um lugar realmente especial, onde uma pessoa podia limpar não apenas fisicamente, mas também espiritualmente.
Era considerado um lugar para se viver, e o outro mundo se tornou mais magro. Não é surpresa que o Bannick tenha sido considerado o espírito mais perigoso entre todos os habitantes da Casaeza. Dizia-se que, ao contrário do Boggart, o Bannick não trouxe nada de bom com os olhos. Tudo o que se esperava dele para que ele não ficasse com danos apaziguá-lo não apenas na casa nos campos, e as raposas também tinham alguns espíritos travessos. Apolodinitz e Apolev ficariam de olho em suas terras. Se alguém não os agradou, pode ter algum problema nas fábricas ou na Ambanik. Os Millers precisavam de suas bênçãos para fazer um bom trabalho, e não tê-las poderia levar a alguma má sorte. Havia um tritão nas margens dos rios e lagos. Esse espírito forte estava conectado à morte e às pessoas que se afogaram, que se pensavam se transformar em fantasmas, desejando a vida humana. Os galos e porcos diriam que ele poderia assumir a forma de madeira de deriva ou troncos para enganar o viajante, atraindo-os para o fundo da floresta. O proprietário era Lyosha, que era menos sedento do que a água, mas também gostava de fazer brincadeiras. Valeu a pena perder o caminho como Lesh, que vira roupas de dentro para fora e trocava de sapatos, às vezes se tornando parte do outro mundo onde tudo fica de cabeça para baixo. Lesh assumiu a forma de uma besta, um homem velho, ou mesmo um galhos farfalhando, aviso. Em contraste com as adoráveis imagens de sereias, esses espíritos foram vistos como um pouco mais sinistros. Pensa-se que eram meninas que morreram antes de terem a chance de se casar, especialmente se morreram depois que alguém tentou montá-las com o marido. Eles cantavam para essas garotas, e aqueles que se apaixonavam por sua música morreram tristemente. Os outros nunca encontraram paz. Às vezes, os bebês eram encontrados na floresta e as pessoas pensavam que eram mágicas. Eles acreditavam que, se fossem adotados, isso traria felicidade. Eles eram crianças que foram deixadas por seus pais durante um tempo de grande dificuldade. O folclore eslavo está cheio de histórias sobre espíritos malignos. Entre esses espíritos estavam os ghouls, que eram almas suicidas que não encontraram paz. As pessoas enterraram essas crianças com estacas de pinheiros e foi-se para que não voltassem a caçar os vivos. Mas todos os espíritos malignos foram enviados para um grande sábio sendo chamado de Veles. Vels era o deus da sabedoria, riqueza, magia e Nava, o santo padroeiro de gado, comerciantes e magos. Ele conhecia os segredos da vida após a morte e guiava as almas dos mortos. Veles é um cara muito bom. Ele tem um grande equilíbrio entre realidade e escuridão, e tem muito poder. Os duendes em seu domínio o amam e o servem porque ele é o protetor deles. As sereias e as criaturas de Kikimora de Nava olham para ele. Ele é quem conecta pessoas com espíritos. Ele é a fronteira entre os mundos. Estou com o navio, encomende com o caos. Sua sabedoria não tem limites, e seu poder não conhece limites. Ele pode aparecer na forma de um homem velho com uma barba longa. Ele poderia assumir a forma de uma turnê poderosa ou se contorcer todas as criaturas que se escondiam nas sombras e se revelaram na escuridão antes do ar. Cada um desses espíritos fazia parte de um mundo que parecia misterioso e assustador, mas ao mesmo tempo vivo. As pessoas viviam observando tradições e rituais, tentando não perturbar seus vizinhos de outro mundo. Peasants comuns, strandniks, pastores e agricultores não entendiam muito sobre os espíritos, mas eles os respeitavam. Esses assuntos secretos eram um pouco misteriosos, mas havia uma coisa que eles tinham certeza: era melhor não lutar com espíritos malignos. Então, em todas as casas, eles tentaram. Para fazer o Brownie se sentir em casa, colocando migalhas de uma torta festiva no iLoft, deixando um pedaço de pão ou um punhado de tabaco para o Lash na floresta. E se eles de repente encontraram um turbilhão em um cruzamento da estrada, jogaram uma faca. Foi assim que eles se defenderam das traiçoeiras prostitutas de Kiki. Mas apenas algumas pessoas sabiam realmente. Você pode conversar com espíritos e controlar as forças do mundo invisível. Algumas pessoas podiam conversar com Brownie, encontrar o caminho de um duende e aprender segredos de beleza de uma sereia. Na juventude, eles eram mulheres vidúnia que conheciam os segredos do outro mundo. Eles podiam ver o que estava escondido da voz do homem comum, ouvir o sussurro da floresta e entender a linguagem do vento. Vidúnia era muito sensível e sábio. Eles realmente sabiam suas coisas quando se tratava de ervas e raízes. Eles eram os que sabiam quais ajudariam com a dor, quais ajudariam você a dormir e quais o protegeriam do olho do mal. Os velhos sábios sussurravam palavras especiais sobre eles e os mantinham em bolsas frias para protegê-los do mal olhado. Mas o negócio deles não era apenas com ervas.
Eles também poderiam conversar com espíritos, e eles poderiam fazê-los desaparecer se começassem a se sujar. Por exemplo, se os sons estranhos começassem em casa, as coisas desapareceriam ou o gado de repente. Quando alguém ficou doente, eles iriam à bruxa. Ela vinha para a casa deles e conversava com eles. Ela podia vê-los e descobrir o que os estava incomodando e por que eles começaram a brigar. Se alguém ficou doente, a bruxa sabia como falar da doença, danos ou do mal olhado. Ela sussurrava sobre a água ou uma decocção de ervas, e a doença recuaria, e a pessoa doente melhoraria. Suas tramas estavam no caminho certo. Os segredos do poder antigo foram transmitidos de geração em geração. Foi mantido como o maior segredo, mas ser liderado por ela não é apenas conhecer ervas e feitiços. Significa ser o guardião da antiga sabedoria do intermediário. Uma mulher foi escolhida para se tornar a líder, geralmente através de um presente passado de sua avó para a neta ou de sua mãe para a filha. Desde tenra idade, a menina foi ensinada a ouvir a natureza, entender o espírito da floresta e sentir a energia das ervas, que as bruxas sempre mantinham. As pessoas que moravam nos arredores da vila ou perto da floresta eram uma comunidade especial. Eles tinham medo deles, mas também os respeitavam. Eles foram a eles em busca de ajuda e conselhos sobre cura. Eles eram os detentores do equilíbrio entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Eles eram o elo entre realidade e realidade, entre o mundo dos vivos e o mundo dos antepassados. Eles poderiam se comunicar com as almas dos que partiram para pedir conselhos ou ajudantes. A bruxa era frequentemente recorrente. Nos dias de lembrança de nossos amados ancestrais, podemos aprender a ajudar a alma a encontrar a paz ou como proteger nossas casas contra influências negativas. Eles não serviram à luz ou à escuridão, eles mantiveram um equilíbrio perfeito entre o bem e o mal. Eles protegeram nossas aldeias dos maus espíritos, mas também sabiam negociar com aqueles que estavam escondidos nas sombras. Essa era a força deles e a sabedoria. As bruxas não tinham medo da morte porque sabiam que a alma é imortal. Quando morremos, vamos ao mundo da vida e da morte. Os antigos sabiam que o fim é apenas o começo de um novo caminho. A palavra bruxa vem da palavra antiga para knaver. Portanto, feiticeiros ou bruxas conhecedores eram homens com conhecimento e habilidades especiais. Eles poderiam prever o futuro, proteger do mal e ajudar a resolver situações difíceis da vida. Seu poder estava em seu profundo entendimento das leis do universo e sua capacidade de interagir com forças invisíveis. Curandeiros. Essas eram as pessoas que tinham o dom de conhecer os segredos da medicina tradicional. Eles tinham o poder de curar feridas, acalmar a dor e oferecer ajuda para várias preocupações com a saúde. Em seu kit de ferramentas, eles tinham ervas que trabalharam para restaurar o equilíbrio no corpo e na alma. Mas as parteiras eram especialmente importantes. Essas mulheres estavam lá para as mulheres durante a incrível jornada de parto, oferecendo seu apoio e experiência desde o início de uma gravidez até o momento alegre da chegada de um bebê. Seu conhecimento e experiência vieram de sua sincera dedicação e uma profunda compreensão do que é preciso para cuidar de outros. Yars. Mas, com a chegada de novas crenças e uma mudança na visão de mundo, a imagem dessas pessoas sábias foi distorcida. Especialmente a floresta era um protetor e guia entre os mundos. Mas, com o tempo, sob a influência da propaganda, a imagem se transformou em caricatura. E então, Pu, o velho louco, a deusa antiga da morte e do renascimento, tornou-se o protótipo de Baba Egi. Com o advento do cristianismo, os padres procuraram erradicar crenças pagãs, transformando velhos deuses e sacerdotes em espíritos malignos. Tão velho louco se transformou em uma bruxa maligna, ogre Baba Ego e uma esbu habitacional. Ela conduziu seus rituais, mas, de fato, os conhecimentos e habilidades dos curandeiros de Dunia e Polu foram baseados em uma profunda compreensão da natureza e passando pessoas da boca a boca. Preservando a sabedoria de nossos ancestrais, eles nos deixaram um legado não apenas de feitiços e receitas de ervas, mas também o entendimento de que o mundo está cheio de segredos e maravilhas que são reveladas apenas para aqueles que podem ouvir o coração e ver além do comum. Você já pensou em quantas de nossas crenças vêm da sabedoria de nossos ancestrais? Os eslavos acreditavam que certos sinais na natureza eram mensagens do divino. Por exemplo, se um brownie esfriou em casa e o fogão não se iluminou, a dona de casa poderia estar chateada porque eles se esqueceram de deixar um deleite ou fizeram muito barulho. Então, eles colocavam um pedaço de pão e leite no banco e sussurrava, com licença. Aqui está um milagre. A casa estava esquentando novamente, e o fogo nu.
O fogão estava queimando com um brilho quente, de repente, ficou quieto. Os pássaros estavam silenciosos e as árvores pareciam estar no mato. Eles pegaram o pão com eles e desmoronaram, para que as sereias pudessem brincar na água. Nesses dias, eles evitaram os bancos e carregaram um raminho de madeira de minhoca com eles. Isso afastou a ranceníase das donzelas do rio. E havia um arco-íris no céu para uma colheita abundante e uma tempestade ao meio-dia para um. Se você se encontrar um pouco de um tifo à noite, talvez seja um sinal do universo. Se você se cruzar com uma lebre, pode ser um sinal de boa sorte. Nossos ancestrais eslavos tinham uma maneira única de medir o futuro. Eles acreditavam que a aparência do céu poderia manter pistas sobre o que estava por vir. Se a lua estava em uma fase específica, era vista como um sinal do que o mês tinha reservado. O vento, dançando no ar, pode ter preparado um pouco de poeira, mas também era um símbolo de novos começos. E no leste, um lindo arco-íris, um sinal de esperança, apareceu, enquanto no oeste, a chuva estava caindo. Estes eram mais do que apenas acontecimentos aleatórios, eles faziam parte de um padrão maior. Em nossas vidas diárias, havia sinais a serem encontrados. Mas, se você se encontrar em um caminho que parece um pouco preso, não se preocupe. Basta jogar uma pitada de sal sobre o ombro esquerdo, e você poderá se encontrar no caminho do sucesso. Se você está prestes a receber algumas notícias maravilhosas, especialmente se é algo que toda a sua família está aguardando ansiosamente, poderá aproveitar esta oportunidade. Se você vir muita chuva em maio, é um sinal de que a próxima temporada será preenchida com uma abundância de cogumelos e bagas. Se a neve de abril não cair por um tempo, é um bom sinal que o verão estará quente. Se você ouvir trovões no início da primavera, é um sinal de uma colheita abundante. E se chover no Whitsunday, é um sinal de que os pássaros cantarão alegremente. A terra está pronta para o plantio e, se estiver em silêncio, é melhor esperar. Se chover na véspera do plantio, os brotos serão, as estrelas estão brilhantes e brilham na noite após a semeadura, e se você atender ao seu brilho suave, certamente desfrutará de uma colheita abundante. Mas se você ouvir atentamente os ventos sussurros, ouvirá a sinfonia celestial de Perun dançando em raiva. Este é um sinal de que o divino está chamando você para honrar e dever. Quando a chuva acaricia gentilmente a terra, é um sinal de que os deuses estão sorrindo. Eles estão ansiosos por um ano cheio de recompensas. E se o céu ao pôr do sol estiver repleto de um brilho dourado, é uma promessa dilada de que suas bênçãos de paz e amor serão concedidas à sua família. Nos anais de nossa história, este é um lugar que nossos ancestrais consideram queridos. As celebrações foram muito mais do que apenas dias de diversão. Eles estavam vivendo fios conectando pessoas com o sol e os deuses. Cada feriado era uma bela mistura de tradições passadas dos ancestrais, fé nas forças da natureza e a sabedoria dos gêneros. Cows. A própria vida ditou o ritmo dos feriados na primavera, despertando no verão, florescendo no outono, colhendo no outono e esperando uma nova vida no inverno. Então, de ano para ano, as pessoas viviam em harmonia com o grande ciclo da natureza. Nas aldeias, houve trovões e tobogãs e brigas durante a diversão no inverno. No último dia, eles dançaram com alegria e queimaram uma efígie do inverno, simbolizando o triunfo do sol sobre a escuridão. Eles disseram, à medida que o fogo aumentava, os purificou de espíritos malignos. As meninas colocaram gordura gentilmente na água e os caras tentaram pegá-las. Eles escolheram seus noivos. Eles disseram que nesta noite, as flores de samambaia apareceriam, e quem descobriu que encontraria felicidade e sabedoria. Nos dias de Ivan, o dia dos eslavos, o sol era especialmente forte e a terra estava cheia de luz e calor. Eles disseram que, se você caminhar descalço pelo orvalho neste dia, você ficará saudável o ano todo. No outono, eles conheceram Duzinki, a festa da conclusão da colheita. Agradeceram a terra pela colheita generosa, se trataram de pão e cerveja e usavam ídolos decorados com fitas e vestidos como noiva. Estes foram os dias mais místicos do ano. Sombras da noite, eles imaginaram como seria o próximo ano, rico ou pobre. Mas um lugar especial foi ocupado por Koliada. Então, os eslavos acreditavam que o sol morre e nasceu de novo. Carolers em máscaras foram de casa em casa, cantando músicas e coletando guloseimas. Acreditava-se que a generosidade neste dia trouxe a felicidade para casa. Cada feriado com símbolos, rituais e fé em milagres ajudava as pessoas a se conectarem com a natureza e os deuses, dando-lhes força e esperança. E em todas as chamas, os eslavos eram um grupo dedicado.
Eles mantinham seus ancestrais em alta estima e acreditavam que as almas dos partidas permaneciam perto de casa, vigiando sua pátria. Eles acreditavam que os partidos continuaram a proteger a terra e oferecer orientação, ajudando os conselhos e protegendo as pessoas das dificuldades. Para manter essa bela conexão entre gerações, eles comemoraram o Dia dos Ancestrais, um feriado especial de lembrança. Houve dias diferentes dedicados a isso ao longo do ano, mas os mais importantes foram na primavera e no outono. Na primavera, comemoramos em Radunitsa, o momento em que as almas de nossos amados ancestrais despertam é um dia de lembrança e gratidão. Fomos ao cemitério, limpamos os túmulos e os decoramos com flores e fitas. Acreditamos que a alegria desses dons será compartilhada pelos ancestrais com os vivos, trazendo felicidade e saúde para nossas casas. Em Radunitsa, eles não choraram. Em vez disso, eles organizaram penas memoriais e cobriram a mesa com guloseimas, como se estivessem convidando os espíritos dos ancestrais a uma refeição. Em um belo gesto de tradição e conexão com a natureza, um pouco de cais ou mel foi derramado no chão. Isso foi para simbolizar o momento compartilhado de companhia entre humanos e pássaros, onde as migalhas dos ancestrais foram deixadas nas janelas no outono. Foi uma celebração do dia em que a natureza se preparava para o inverno, e os ancestrais retornaram ao NAV neste veste. Em um ritual emocionante, as velas estavam iluminadas em todos os cantos da casa para guiar as almas dos que partiram. Pão, mel e mingau foram colocados no peitoril da janela como presentes para os amados que haviam passado. E depois do jantar, essas ofertas foram deixadas intocadas, um símbolo de respeito e memória. Eles colocariam uma mesa à noite para homenagear seus ancestrais. Outra tradição importante era compartilhar histórias sobre parentes. Eles acreditavam que, lembrando-se de seus ancestrais, eles poderiam mantê-los próximos e proteger sua família de danos. Na noite dos avós, todos ficariam quietos e educados, evitando qualquer barulho ou linguagem ruim. Eles pensaram que, se perturbassem o espírito, isso pode trazer azar. Mas se o honraram, acreditavam que isso traria paz e felicidade ao seu lar. Em todos os ritos e cada palavra, os eslavos homenagearam a conexão dos tempos. Eles se sentiram parte de uma grande família. Eles acreditavam que seus ancestrais continuavam a viver em seus corações, que seu sangue flui nas veias das gerações. E assim, de ano para ano, na luz quente da luz de vela sob o sussurro do vento, os eslavos se lembraram de seus ancestrais, leal. Presentes e orações. Esses presentes e orações ligavam os vivos e os partiram em uma única árvore bonita da família. Nossos ancestrais, os eslavos, acreditavam na vida. Este é apenas um dos muitos capítulos do livro infinito do destino. Eles disseram que o fio do destino se estende desde o início do tempo e não quebra mesmo após a morte. Não quebra no final, mas na transição para outro mundo, onde a alma continua sua jornada e depois retorna de novo disfarce. Então, o renascimento era tão natural para eles quanto toda a alma passada. O ciclo da vida, a morte e o renascimento é uma coisa linda. É um ciclo que existe desde o início dos tempos, e é algo que o povo de Vozi respeitava profundamente. Eles acreditavam que, quando morremos, nossa alma vai para Nav, que é um lugar onde nossos ancestrais e espíritos descansam. Lá, nas sombras dos que partiram, adquirimos conhecimento sobre o mundo e nós mesmos. No mundo bonito e místico do SLA, há uma crença emocionante de que a jornada de toda a alma é intricadamente tecida pelas mãos divinas do destino. É um sentimento que ressoa profundamente no coração de muitos, especialmente quando pensamos na incrível deusa Makash e sua irmã devotada, Rosanitsa. Juntos, eles tecem os fios da vida, criando uma tapeçaria que nos conecta ao nosso passado, presente e futuro. É como se eles estivessem nos guiando em nossa jornada, garantindo que cada fio esteja ligado a um destino cheio de alegria, tristeza e todos os momentos intermediários. Destinos de pessoas em uma única tela do mundo onde tudo estava claro, mas as próprias pessoas poderiam influenciar seu destino. Os eslavos acreditavam que ações e pensamentos deixaram uma marca no fio da vida. Boas ações prolongadas por nós criados que tiveram que ser desvendados no novo. Portanto, eles procuraram viver em harmonia com o mundo de nossa ordem natural. O renascimento o lindo da reencarnação é que é tudo sobre como você vive sua vida. Quando uma pessoa viveu uma boa vida, sua alma retorna ao nosso mundo em um novo corpo para continuar sua jornada. Dizia-se que a alma poderia renascer no corpo de uma criança que vivia no mesmo lugar, para não estar associada a ela. As pessoas tratavam bebês com respeito, acreditando que a alma de um partiu. Os ancestrais poderiam viver em seu corpo, o que é incrível.
Mas isso não é tudo, as pessoas também podem crescer. Os eslavos acreditavam que as almas podiam habitar animais e plantas. Por exemplo, eles pensaram que as almas dos corajosos guerreiros se tornariam poderosos ouks, e as almas dos anciãos sábios se tornariam bandos de corvo. Eles até pensaram que os pássaros eram mensageiros do mundo espiritual, passando mensagens do outro lado. Na beleza da natureza, eles encontraram símbolos de nova vida e as estações em mudança. O inverno, com seu toque gelado, foi um lembrete do círculo da vida. À medida que as estações mudavam, o ciclo da vida continuou, como se dissesse: estou aqui por um curto período de tempo, mas nosso espírito sempre encontra uma maneira de voltar. Para os eslavos, a vida não era apenas uma jornada, era uma dança. Eles o viram como um belo entrelaçamento de fios, não apenas um destino cruel, mas uma jornada que poderia ser adotada. Nossos ancestrais eram pessoas maravilhosas. Eles eram gentis e atenciosos, sempre fazendo coisas boas e tomando decisões sábias. Eles sabiam que todo ato pelo qual viviam era importante e fizeram o possível para se manter focado nessa ideia. Eles queriam garantir que o ciclo da vida fosse brilhante e gentil, então fizeram o possível para seguir a sabedoria de seus ancestrais e o poder de boas ações. Eles entenderam que tudo no mundo está conectado e queriam tornar o mundo um lugar melhor para todos. Mesmo depois de morrer, a vida continua através de fios invisíveis do destino. Os eslavos acreditavam que as palavras contêm a energia do universo. Eles pensaram que as palavras eram mágicas e tinham um poder especial para curar. Eles acreditavam que seus ancestrais, os deuses e o discurso estavam todos conectados. Eles pensaram que as palavras poderiam mudar o curso dos eventos, o destino direto e até influenciar as forças da natureza. Você sabe, é realmente interessante como eram importantes conspirações, orações e rituais. Eles foram baseados em palavras cuidadosamente escolhidas que poderiam alcançar os deuses. As pessoas acreditavam que a palavra falada tirou a vida ou em vão, porque uma palavra maligna poderia atrair problemas. Mas boas palavras, bons desejos e orações podem evitar o infortúnio, curar os doentes ou trazer uma colheita. Eles saíram para trabalhar em o campo e disseram palavras gentis para a terra, pedindo que ela os abençoe com uma colheita abundante. Antes do início da temporada, eles sussurraram gentilmente seus desejos: Mãe Terra, aceite nosso presente. Por favor, aqueça-nos com sua recompensa. Foi um pedido sincero de misericórdia e proteção. E quando partem em sua jornada, eles disseram: o vento é justo. O caminho é leve. O pé é leve. É tão adorável pensar que a estrada é fácil e que meia-noite no feriado de Taki ou Carols é um momento especial. Nesses momentos, os mundos em Java e Nava se reúnem, e a palavra pode alcançar os ouvidos dos deuses ou os espíritos dos ancestrais. É lindo acreditar que a anfitriã transmite sua energia à comida e, com ela, para seus parentes. Então, eles sempre cozinhavam com bons pensamentos e de bom humor. Foi realmente importante cuidar do seu corpo e nutri-lo com comida e água. Quando eles estavam preparando comida como massa ou mingau, sussurravam orações para a água. Eles acreditavam que essas palavras protegeriam sua saúde e a de sua família. Então, antes de comerem, eles sempre liam orações e agradeciam aos deuses e ancestrais pelos dons da terra. Então, eles pegavam pão e sal, o comiam pacificamente e o traziam de volta para suas casas. Era uma bela tradição. A hospitalidade era um talismã antigo contra forças e inveja do mal. Mesmo quando a mesa era limpa, a anfitriã dizia gentilmente: a mesa está limpa, então a casa é rica. É por isso que as migalhas foram escovadas. Quando o pão foi puxado para fora do forno, não foi cortado. Foi imediatamente permitido descansar para que o espírito da casa, o brownie, aceito. Como presente e uma maneira de manter a família em segurança, a primeira crosta era sempre dada às crianças para que elas pudessem crescer saudáveis e fortes. Sempre foi preparado com boas intenções ao cozinhar mingau para o feriado. Nossas bisavos transmitiram muito a seus entes queridos através da comida: amor, carinho e proteção. Colhere em todas as bênçãos, e até hoje. Esses ritos sábios mantêm o calor e o cuidado de nossos ancestrais vivos, nos conectando com sua sabedoria e poder. E mesmo os sobrenomes. Para os eslavos, os nomes não são apenas um nome, eles são a essência de uma pessoa, sua conexão com o mundo dos espíritos e ancestrais. Não é de admirar que as crianças fossem frequentemente chamadas em homenagem a seus bisavos, transmitiram amorosamente a sabedoria do nome da família para seus filhos.
Eles acreditavam que conhecer o nome verdadeiro poderia ser perigoso, pois se pensava que saber que o nome real poderia enviar danos ou mal olhado. Assim, antes do batismo, as crianças receberam nomes secretos que eram conhecidos apenas pelos pais e parentes mais próximos. Os nomes foram escolhidos com sabedoria porque acreditavam ter um destino. Por exemplo, o nome Yaroslav significa Yai. Este nome dá à criança o poder e a proteção de Yaril, o deus do sol e da luz. E o nome Milan, da palavra misericórdia, protege o proprietário do mal. Os nomes que carregavam as imagens dos deuses eram tão adoráveis, atraindo bem e cuidado para ela. O nome que Vladislav concedeu poder e proteção. Vis, o santo padroeiro da sabedoria, era um nome associado à luz que trouxe paz e harmonia porque a luz personificou a paz e a morada dos deuses. Até os nomes dos próprios deuses estavam associados às palavras penas, ataque e trovão. Tudo o que se lembrava de poderosas tempestades e raios foi associado ao nome. E o nome de Veles ecoou as palavras ótima e atração e poder. Na antiga mitologia eslava, ele era conhecido como deus da riqueza e da sabedoria. As palavras que ele criou eram como uma ponte nos conectando ao divino. Eles eram uma maneira de falar com os deuses, pedir ajuda de nossos ancestrais ou nos proteger de espíritos malignos. Nossos ancestrais mantiveram essas palavras de maneira tão alta, tratando-as com cuidado e sabedoria. É por isso que devemos pronunciar cada palavra com nossas mentes e almas. Uma palavra pode ser um escudo ou uma espada, uma bênção ou uma maldição. A mitologia eslava não é apenas um conjunto de lendas, é um tesouro de sabedoria. Nossos ancestrais estavam tão cheios de vida. Eles tinham um profundo entendimento do mundo e encontraram seu lugar nele. Eles viveram em harmonia com a natureza e entre si. Eles passaram esse conhecimento da boca a boca, do avô ao neto, para que o fio do tempo não fosse interrompido. Eles acreditavam no poder da palavra e sabiam que cada nome carregava destino. Ei virou-se para os espíritos da terra e da água, reverenciou seus ancestrais e lembrou-se de sua espécie. O mundo estava cheio de vida e significado, com uma conexão com tudo. Eles sabiam que uma pessoa, esse corpo é mais do que apenas um corpo, é também um espírito. Essa mente é mais do que apenas uma mente, é também um coração. E essa sabedoria ainda está viva. Não desapareceu nos séculos. Não foi apagado pelo tempo. Ele vive em nossas tradições, nossas raízes, nosso sangue. Ele vive em nós. Não é apenas o paganismo. Não é apenas fé antiga. É a nossa força. Nosso espírito é o que nos tornou indisciplinados. Ei, está tudo bem se perdermos alguma terra ou conhecimento. Enquanto nos lembramos de nossos ancestrais e mantemos sua memória viva, sempre teremos nossa força. O mundo está mudando tão rápido e é fácil se perder na agitação. Mas como podemos avançar se não estamos pensando no futuro ou abraçando o passado? Estamos à beira de algo novo e estou animado para ver o que isso traz. Podemos não ter muito tempo, mas nossas raízes remontam. Para avançar, precisamos lembrar quem somos. Somos filhos de um grande povo, os descendentes daqueles que criaram mundos com palavras e os protegeram com ações. Somos os herdeiros que fizeram parte de todas as pedras, todas as árvores, cada gota de chuva. Não estamos apenas lembrando de nossos ancestrais, também estamos ouvindo a voz deles. Mais uma vez, não estamos apenas interessados em aprender sobre os deuses antigos, também queremos sentir seu poder dentro de nós mesmos. Temos a incrível capacidade de reviver nossa própria força e nos tornar as pessoas que queremos ser. Podemos levar a sabedoria de nossos ancestrais conosco, tecendo-a na tapeçaria de nosso mundo moderno e compartilhando-a com as próximas gerações. Porque, veja bem, o passado é tudo sobre o futuro. O que revivemos no presente pode moldar o futuro que herdaremos. Meus queridos amigos, espero que você esteja tendo noites pacíficas e repousantes, aninhada sob o abraço quente e protetor da noite, assim como seus ancestrais. Que seus sonhos estejam cheios de alegria e admiração, e que os espíritos antigos cuidem de você, mantendo você seguro e som até a luz da manhã romper, prometendo novas aventuras no mundo mágico dos sonhos e contos de fadas.